Olá, galera da Adrenalina, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre quanto ganha o intérprete. Negócio é uma merda, né? Esse assunto sobre dinheiro é sempre polêmico para muitas pessoas, para mim não. Então eu vim aqui falar para vocês porque existe toda uma situação em relação a pagamentos que depende muito de várias situações. Então, primeiramente, o intérprete, ele é dividido em diversas categorias, tá? O intérprete de conferências é o nome geral, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas enfim. Tem o intérprete corporativo, tem o intérprete que trabalha no governo, tem o intérprete que trabalha, às vezes, até com CLT, é bem raro, mas tem. Tem intérpretes freelancers que trabalham para vários tipos de clientes. Então, cada tipo de cliente vai ter um valor diferenciado. Existe uma tabela de referência do Sintra, que é idealmente deveria ser praticada por todo o mercado, mas infelizmente a gente não tem uma padronização de valores, porque por exemplo, no governo mesmo, a a forma de pagamento por eles é por licitação. E a licitação, ela não é de um serviço específico, ela é para vários serviços e a empresa que ganha, ela precisa fornecer todos esses serviços. Por exemplo, uma empresa ganha uma licitação de um órgão público e ela precisa fornecer sonorização, recepção, a parte de equipamentos e os serviços. Então ela, vai atrás dos prestadores de serviços. E nisso, como muitas vezes cada empresa se especializa numa área, ela vai contratar uma empresa para o buffet, vai contratar outra empresa para sonorização, outra empresa para a parte de fornecimento de recepcionistas, e acaba que nisso ela vai subcontratando e às vezes a subcontratação da subcontratação da subcontratação. Então tem um valor que foi estabelecido ali na licitação e ela precisa distribuir isso entre os vários fornecedores de serviços. E quando chega para a gente um tipo de solicitação de uma empresa que foi contratada por outra empresa, que outra empresa e outra empresa, esse valor vai diminuindo, porque cada uma dessas empresas que nos contratam precisam ganhar o lucro delas. E quando a gente trabalha para esse tipo de situação, para uma agência que contratou a gente através de outra agência e assim por diante, o nosso valor acaba achatando muito. Então, o valor de interpretação para órgãos públicos acaba sendo um valor muito menor do que a gente recebe quando a gente tem um cliente direto, um cliente da área privada de uma empresa que nos contrata diretamente, e a gente fornece o serviço, emite a nota e faz todo o papel que a gente teria com essa relação direta. E quando a gente tem essa subcontratação da subcontratação, muitas vezes a gente acaba nem emitindo a nota, porque a empresa está como se fosse estivesse fornecendo os seus funcionários para trabalhar para esse essa subida de empresas acima dela. E isso também atrapalha um pouco a nossa emissão de até imposto de renda e tudo mais, porque se a gente emite e a empresa não emite do lado dela, tem toda uma situação que a Receita vai tentar ali verificar, né. E aí várias pessoas me perguntam: "Mas e aí, como é que faz?". Tem gente que não declara, mas eu tento declarar tudo que eu recebo na minha conta, um a um, até para poder não cair na malha fina em algum momento. Mas, ao declarar, obviamente, você vai ter ainda alguma coisa para pagar lá na frente, o que vai achatar ainda mais o que você recebeu. Então a gente tem que pensar em tudo isso para não deixar essa bola de neve acontecer e continuar perpetuando diárias tão baixas.
E a licitação, ela prejudica também muito o nosso trabalho por causa dessa subcontratação. Se tivesse uma licitação específica só para cada serviço, esse tipo de achatamento de preços não iria ser tão grande, porque a empresa que ganharia, por exemplo, um serviço de interpretação, ela não diminuiria, o percentual dela só seria o percentual da empresa e o nosso. Não iria passar por vários percentuais acima dela de várias empresas que foram contratadas até chegar a gente, né? Então, é uma situação muito complicada, não é uma coisa fácil de se resolver, não vai se resolver do dia para a noite, até porque as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Quem está preocupado é a gente que está fornecendo o serviço e está preocupado com o nosso dinheiro, o nosso salário. Mas é realmente muito complicada essa situação das licitações. Agora, existem outros profissionais que trabalham in-house interpreters, que são esses que são meio que CLT, que trabalham para uma empresa única, uma empresa só, e ficam lá trabalhando com um salário fixo por mês. Quando que vale a pena isso? Vale a pena quando você recebe em moeda forte, em moeda estrangeira. Existem in-house interpreters que fazem interpretação eh, comunitária, que fazem aqueles OPIs e VRIs que eu já tinha mencionado aqui para vocês. VRI seria a interpretação consecutiva com vídeo, então ela pode ser realizada pelo Zoom, por plataformas da própria empresa que contratou, porque eles também têm plataformas que foram desenvolvidas só para isso e que você usa dentro do sistema deles, é um sistema específico deles e que não é uma plataforma dessas famosas, então são outras plataformas da própria empresa. Ou o OPI, que é a interpretação consecutiva sem vídeo. Essa daí é a que você menos recebe, por incrível que pareça, porque o nível de dificuldade é muito maior, porque você não consegue ler os lábios e você tem uma ligação geralmente bem ruim, assim, a qualidade do som não é muito boa, e você tem que decifrar, às vezes, o que está sendo dito. Então, esse tipo de intérprete existe, ele é um intérprete comunitário, que trabalha geralmente para empresas americanas ou britânicas, porque eles têm na Constituição Federal essa lei que todo estrangeiro morando no seu país tem direito a um intérprete comunitário nos serviços básicos de saúde, direito, né, na área jurídica, em situações diversas, assim, várias situações. Eles podem fornecer, pedir a interpretação consecutiva, no geral, feita nessas comunitárias. Então, é, é isso lá nos Estados Unidos é regulamentada a área da interpretação comunitária, então os valores no final do mês, se você realmente trabalhar por 6 horas na empresa, vale a pena porque você recebe assim um salário de até, sei lá, 5.000, US$ 6.000 por mês, dependendo do tanto de horas que você trabalhe, e é um valor super legal quando você realmente gosta de fazer esse serviço e acaba convertendo muito bem para a nossa moeda e o salário é razoável para você viver ao final do mês, sem problemas. Outras formas de você ser intérprete in-house é você trabalhar para uma empresa que fornece esse serviço para clientes e você atende todas as demandas dessa empresa. A Kudo tem intérpretes in-house, a Interprefy também, a Interactio, tem várias plataformas que têm um marketplace que contrata intérpretes freelancers quando os próprios intérpretes que são internos ali da empresa não conseguem atender, e o restante da demanda é atendida pelos intérpretes da plataforma, que são contratados e que também recebem um salário, recebem benefícios, às vezes, de plano de saúde e outros benefícios, como qualquer CLT, só que é uma CLT internacional e o recebimento, novamente, é em dólar. Então, vale muito a pena, em dólar, em euro, em, sei lá, libras, e você consegue viver bem disso também, tranquilamente. Outra forma de trabalhar, que é outro salário, outra forma, não é um salário, na verdade, que são diárias, são quando você trabalha para essas empresas corporativas, para o ambiente corporativo, para empresas privadas, ou para clientes direto internacionais também. Esses tipos de clientes você consegue prospectando
ativamente ou passivamente, porque às vezes você tem uma rede social ativa e o cliente vê suas postagens e vai atrás de você, mas ativamente você consegue encontrar pelo Prose, pelo LinkedIn, eh, por diversas plataformas, por sites, por e-mail, que você consegue no próprio site da empresa, entrando em contato e prospectando naturalmente para chegar nesses clientes. E esses são os clientes que vão pagar melhor. Quando você, tem um cliente direto, você consegue negociar a sua diária, até porque quando ele tem interesse no seu serviço e gosta do seu serviço, já viu você trabalhando em algum outro local, ele fideliza contigo e, você pode fazer, às vezes, um pacote, dependendo da quantidade de reuniões que ele tem. Então você pode, pedir desde 1.500 pela diária de até 1 hora e meia, porque, se for você sozinho, não pode se passar desse horário. E, no geral, você pode também indicar duplas, então você sempre é a pessoa que vai, pedir pela sua dupla específica. Então, assim, você pode pedir, dependendo da demanda, 1.500 até 2.300, R$ 2.700 pela diária para cada intérprete. E isso vai ser pago pelo cliente tranquilamente, porque como empresários, esse é um valor ok pelo serviço. Mas, até na questão mesmo dos casamentos que eu fecho diretamente com o casal, os valores cobrados pela interpretação em casamentos variam aí entre 1.500 a 2.300, até 2.500 eu já cobrei pelo valor da interpretação em cerimônias de casamento, porque é um valor que você vai levar em consideração o seu deslocamento, às vezes até o local da cerimônia, que fica bem afastado da cidade, e ainda, você vai levar o equipamento portátil, e aí você também tem que cobrar pelo equipamento portátil que você está alugando. Se for o seu próprio equipamento, melhor ainda, porque aí você não tem que dividir esses valores com você não tem que dar um valor a mais para o cliente, para não ficar mais pesada, né, para o casal que está casando. Então, é isso, assim, basicamente o intérprete, ele faz o seu próprio salário, ele vai cobrar as suas diárias de acordo com cada demanda, se ele tiver esses clientes direto. Se ele tiver que trabalhar para agências, ele vai receber um valor menor por essa questão do achatamento das licitações que são feitas, e as licitações públicas têm essa característica. Ou ele pode trabalhar como realmente uma pessoa interna da empresa e receber um valor fixo por mês com vários outros benefícios. Então, vai muito da personalidade de cada um, da necessidade de cada um. Se a pessoa gosta também de variar e receber um pouco, diferentes tipos de ingressos, né? Você gosta de receber um pouco das agências e nunca fechar portas. Eu também digo isso para os alunos, que é muito importante. Não fechem portas. Ah, diversifiquem em momentos que você tiver com demandas baixas pelos seus clientes diretos. Reflita se vale a pena para você aceitar alguma diária um pouco mais baixa, porque isso vai variar muito de acordo também com a sua necessidade pessoal. Então, é muito ruim também falar que você só pode ter cliente direto, senão você vai, sei lá, arruinar o mercado. Não é bem assim, porque você também tem o seu limite. Você não vai aceitar menos do que, por exemplo, um teto estabelecido. Sei lá, o meu teto é 1.000. Eu não vou baixar menos do que 1.000 para aceitar qualquer coisa, porque senão eu vou passar fome. Não vou aceitar um valor muito abaixo disso, porque para mim não faz sentido aceitar menos do que R$ 1.000 por uma diária. Então, assim, se você tiver consciência disso, que você precisa manter o padrão que foi estabelecido por outras pessoas do seu mercado e foi acordado em reuniões, vocês fizeram reuniões, ó, gente, não vamos aceitar menos do que 1.000, porque senão a gente não vai mais conseguir trabalhar para o setor público. Então, a gente chega nesse valor, por exemplo, e não baixa abaixo disso, justamente para conseguir manter as tarifas ainda razoáveis, para conseguir
valer a pena, porque ainda tem isso, os eventos de licitação pública não são eventos curtos, geralmente eles são eventos que duram o dia inteiro e que têm duração de 6 horas de trabalho. Então, você poderia pegar uma diária muito maior, trabalhando só 1 hora na sua casa ou mesmo na empresa do seu cliente, e aí você perdeu o seu dia, ou às vezes perdeu a oportunidade de atender o seu cliente, aceitando uma coisa muito pior e trabalhando o dia inteiro, não faz sentido, entende? Então, é, é necessário que não se piore ainda mais o mercado que já é ruim em relação às licitações. Então, a gente também precisa bater o pé e dizer não quando os valores estiverem baixos, né? Porque existem formas de complementar essa renda quando você está começando, por exemplo, fazendo traduções escritas, fazendo legendagem. Existem várias outras formas de complementar. Você não precisa ficar só preso à interpretação. E quem está começando, eu fiz tradução em inglês na UNB e eu aprendi várias modalidades da tradução. Então, eu fiquei muito tempo fazendo várias outras coisas além da interpretação. Até que eu cheguei a um ponto que a quantidade de eventos que chegaram foram suficientes para eu não precisar mais fazer outras atividades e também conseguir me organizar financeiramente para não deixar com que, nos momentos que tivessem menos fluxos de trabalho, eu ficasse sem nada na minha conta, eu sempre tivesse alguma coisa ali investida, pensando na minha aposentadoria também. Então, é uma questão mesmo de se organizar, porque a vida de freelancer não é uma vida constante de trabalho, você tem variações, momentos de oscilações, momentos que você tem mais trabalho, menos trabalho, você precisa organizar isso muito bem. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam aqui, comentem aqui embaixo e enviem para as pessoas que vocês conhecem e que queiram saber mais do assunto, tá bom? Um beijo, até a próxima.